O que tem realmente tirado a força que Deus coloca em você? O que gera fraqueza em você? Eu tenho entendido com Deus que nós somos realmente excelentes em tomar decisões, mas não pensamos na consequência dessas decisões. O sucesso e o fracasso das nossas vidas é o resultado das escolhas que fazemos. E por que fazemos essas escolhas? O que nos motiva naquele momento, naquela hora, a fazer essas escolhas? Antes de eu entrar na palavra, eu quero que tu estenda suas mãos para cá. Eu quero que você me abençoe, porque eu sou tão normal quanto você. Mas neste momento eu quero que Deus use a minha vida como instrumento, um porta-voz, para trazer a mensagem de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, eu me coloco na Tua presença, junto com os Teus filhos. Aqui estamos, Papai, te adoramos. Te adoramos com as nossas ofertas, com nossos dízimos, Papai, e com a nossa adoração, Pai, com os nossos lábios, Jesus. Neste momento, Pai, eu quero lhe pedir, Jesus, Espírito Santo, me usa como instrumento vivo nas Tuas mãos. Que eu possa ministrar, Papai, não com as minhas emoções, Deus, mas apenas com uma verdade, Deus, sendo um porta-voz, uma voz que fala da Tua palavra, fala da Tua verdade. Ah, Jesus, então eu, como os Teus filhos, através do Teu Espírito Santo, tenho a liberdade para falar ao nosso coração, Papai. Senhor, que este momento, Jesus, nenhuma mente fique dispersa, Papai. Que todo pensamento seja levado em obediência à Tua presença, para que possamos aprender com a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é maravilhoso. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus em Juízes, capítulo 13, versículo 1. A versão que eu estou aqui é a NVT. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Deus. Todos acharam? Quem tem a palavra? Quem não tem, acompanha conosco no telão. Aleluia, Jesus. Mais uma vez, eu vou decorrer todo o livro do capítulo 13 de Juízes, para nós entender a história desse homem, para nós entendermos como que ele foi gerado. Amém? Mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Versículo 2. Naqueles dias um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril, e eles não tinham filhos. Um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o seu nascimento. Ele começará a libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus, e a sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me disse: você ficará grávida e dará luz a um filho. Não beba vinho, nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia da sua morte.
Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá. O anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no campo. Seu marido, Manoá, não estava com ela. Então ele foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com a sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá: quando as suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui, até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto com sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome? Queremos lhe prestar uma homenagem quando tudo isso se cumprir. Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou o cabrito e uma oferta de cereal e os apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor. E disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal, não teria aparecido para nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. E o Senhor o abençoou enquanto ele crescia. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maane de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém, glória a Deus. Aqui se inicia um tempo na vida dos israelitas. A palavra de Deus diz que por ele reprovar as atitudes dos israelitas, ele entrega por 40 anos aos filisteus. Eles são oprimidos pelos filisteus. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na história de Sansão é que, pensem vocês nos dias de hoje, as maiores vantagens que Sansão tinha, a primeira delas é que os seus pais eram comprometidos com o Senhor. Anjo de Deus, anjo do Senhor, a presença do Senhor não aparece para qualquer um. Aparece para aqueles que realmente têm compromisso com a sua palavra. Eles tinham compromisso com Deus. Eles tinham compromisso com as Escrituras. O segundo fato é que a esposa de Manoá era estéril. Então o nascimento de Sansão era um milagre, porque ela não podia ter filhos. Terceiro ponto da vantagem de Sansão é que ele foi um juiz libertador, que reinou por 20 anos, sozinho. As batalhas ele enfrentava sozinho, com o poder de Deus sobre a vida dele. Os outros juízes que Deus liberou sempre tiveram exércitos. Nós começamos nesse ponto.
Sansão é um nazireu, nascido de Deus e até a sua morte. Aqui eu quero trazer nós para uma realidade. Nesses últimos tempos eu tenho vivido algo com Deus. Muitas perdas, mas ao mesmo tempo ganhado muito. Uma experiência profunda com Deus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de estar a sós com Deus e ouvir Deus falar, sentir a presença de Deus numa profundidade. Havia um tempo no meu escritório, eu conversava com um amigo, bem no início da nossa amizade, e ele falava às vezes que ele orava, às vezes que ele estava com Deus, e ele falava da presença de Deus que ele sentia. Sansão era nascido de Deus, nazireu, ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Mas nesses acontecimentos maravilhosos, talvez tão dias bons, dias ruins, uma coisa eu tenho aprendido com Deus: não se pode vencer uma guerra se tu não começar ela de joelhos no secreto da tua casa. Não se pode vencer uma guerra sem você ter realmente um relacionamento genuíno com Deus. Uma das coisas que o Senhor tem me ensinado, tem me falado, tem me feito aprender com Ele, é que tem muitas coisas que já não me convém mais. Tem muitas coisas que são permitidas, mas que não cabe mais. Porque nós somos chamados por Deus sempre para algo nessa terra, para fazer algo. E nós começamos a iniciar isso diante de Deus. No início da sua caminhada, no início do seu processo, no início da sua vida cristã, talvez foi muito difícil quando você recém casou. Você iniciou uma história, uma vida nova. Você tinha sonhos, planos, e Deus foi permitindo você chegar em lugares que você jamais acharia que chegaria. O problema é que quando nós vamos chegando nesses lugares, um lugar de reconhecimento, um lugar de autoridade, um lugar de poder, um lugar onde temos dinheiro, um lugar onde somos reconhecidos pelas pessoas, eu acredito que é nesse momento que Deus começa a esquadrinhar o nosso coração. Porque no início, quando estamos começando a jornada, tudo é muito difícil. Talvez a sua dedicação numa vida de oração, numa vida de jejum, numa vida de renúncia, numa vida de vigilância do seu coração, era muito maior no início. Porque o tempo vai passando, os dias vão passando, e nós vamos ficando num lugar confortável. Nos 45 do segundo tempo, nós achamos que já ganhamos a partida. Nós achamos que está tudo certo e já ganhei. E cruzamos os braços e começamos a descansar. E começamos a olhar para Deus e falar: Pai, talvez isso aqui não vai me roubar da Tua presença. Aprendido com Deus que não são as grandes pedras que me tiram do caminho. São pequenas pedras, pedregulhos, pequenos pecados, pequenas vontades, pequenos prazeres que me tiram da vontade e da presença de Deus. E é nesses momentos onde a gente está confortável, onde tudo está bem. Só que Deus, Ele é especialista. Propositalmente, Ele faz algo sobre as nossas vidas. Ele faz algo acontecer de repente e mexe com tudo, desestabiliza tudo. E Ele fala: agora eu quero ver onde está o seu coração. Eu quero ver o que realmente tu tem alimentado, o que realmente tem crescido dentro de ti. E é nesse momento que Ele desestabiliza tudo, que Ele começa a sentir a essência do que está dentro de nós. Ele começa a colocar a gente numa prensa, para a gente sentir realmente o que emana de dentro do nosso coração. E aí eu tenho entendido
em Deus, que quanto mais Deus for te colocando em lugares altos, em lugares de reconhecimento, em lugares que você vai ter poder, em poder sobre o dinheiro, em fama, em tudo que Deus vai te colocando, muito mais você vai ter que se diminuir para si mesmo. Senão tudo isso pode nos roubar do principal, do primordial. Quando eu olho para a cruz de Jesus, se eu não entender que a cruz, ela me leva a um lugar, que eu preciso entender que absolutamente nada, mas nada, pode substituir a presença de Deus dentro do meu coração. Nem as circunstâncias, eu não posso se mover pela falta, eu não posso se mover pelas circunstâncias de perdas, eu não posso se mover pelas circunstâncias do que está acontecendo, eu preciso se mover sobre uma presença e um propósito de Deus. Se eu não entender isso no meu coração, a cruz que Jesus por nós fez não vai ter a relevância, porque um verdadeiro cristão era para ele estar com o seu coração aos pés de Jesus num arrependimento todos os dias, para que o nosso ego, o nosso eu, a nossa vaidade, o nosso orgulho não tome o lugar de Deus, para que o nosso coração não seja enganoso e a gente comece a viver com hipocrisia. Começamos a falar da palavra de Deus, mas não vivemos o que falamos, não vivemos o que pregamos, não vivemos o que compartilhamos. Porque dentro do nosso lar, aonde ninguém está vendo, aonde ninguém nos vê, o Senhor está lá. O Senhor está quando você fecha um negócio, o Senhor está em todos os momentos, o Senhor está em todos os detalhes. E aí eu olho para mim, olho para você nessa noite e te pergunto: o que tem te roubado a força? O que tem te roubado o primeiro amor? O que tem te roubado da presença de Deus? O que te foi tirado? O que te enfraqueceu? Foram as mágoas? Foram as calúnias? Foram as palavras? Foi a falta de perdão? Foi por você não entender a sua criação? O que tem roubado a tua força? O que tem te tirado do centro da vontade de Deus? Quando somos esmurrados contra a cruz, existe uma característica primordial em nós como filhos, como irmãos, filhos de Deus. Era para isso ser natural de nós, era para isso ser uma qualidade, um fundamento de base da nossa vida cristã: humildade. Humildade para aprender, humildade para ouvir, humildade para se arrepender dos seus pecados. Estamos num evangelho que não queremos falar de dor, e agora as pequenas pedras, os pequenos pedregulhos, os pequenos flertes com o pecado, achamos normal agora flertar com o pecado. Agora é normal porque ninguém vê, através da tela de um celular ninguém vê mais nada, através das minhas atitudes que eu escondo ninguém sabe, a minha esposa não sabe, os meus filhos não sabem, e a minha conduta começa a ser uma conduta de um hipócrita, porque eu vivo um evangelho que eu não pratico. Sansão, um homem projetado por Deus, um homem onde Deus fez uma aliança. E eu quero que vocês entendam uma coisa essa noite: toda aliança que Deus faz é perpétua. Deus não quebra alianças. Se Deus fez uma aliança com você, é perpétua. Deus não anula uma aliança, Deus não quebra. Por quê? Porque Ele não viola a sua santidade, porque Ele honra as suas alianças. Uma das coisas que me chamou a atenção, que no início do texto, quando lemos, o anjo do Senhor foi falar com quem? Com a mulher de Manoá, porque ele deu instruções importantíssimas para aquela mulher. Ele disse: olha, o teu filho vai ter que andar debaixo desses princípios. Quando Manoá ora a Deus, ele pede para que aquele homem voltasse, porque ele quer saber as instruções de como criar o filho. Se ele era nascido de Deus, ele queria saber como dar essa criação da maneira correta. Nós precisamos entender que quando educamos, quando ensinamos,
o não, olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, ei, olha para a pessoa, o não é protetivo. Glória a Deus. Sabe por que o não é protetivo? A palavra de Deus diz, ao decorrer da leitura da história de Sansão, que tinha uma faixa chamada de Gaza, para ele não ultrapassar aquela faixa. Nós somos especialistas em ultrapassar as faixas, as medidas protetivas que Deus coloca sobre as nossas vidas. Nós achamos que não vai dar problema, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Não vai acontecer, gente. Vai acontecer porque o mundo espiritual não fecha os olhos. O não é protetivo. O não é preciso. Quando educamos os nossos filhos, tem momentos que a gente diz não para eles. Mesmo amando, nós não dizemos sim para tudo. Tem momentos que nós precisamos corrigir, e essa correção é o que vai trazer para esse nosso filho uma proteção. E às vezes não queremos mais ouvir o não de Deus. Eu quero que a gente aprenda uma coisa, o evangelho é muito simples. Tem coisas que Deus não fez para você. Nem tudo que parece ser bom é para você. Tem coisas que não é para o seu bico. Tem coisas que não é para você se envolver. Tem coisas que não é para você se meter. Tem coisas que não é para você colocar a sua opinião. Eu tenho aprendido algo com Deus. Quando alguém chega perto de mim para falar alguma coisa, ou falar alguma coisa de alguém, eu estou aprendendo a perguntar, isso vai me edificar ou vai me afastar de Deus? A pessoa já dá um passo para trás, porque ela sabe o que ela vai falar. Se for nos edificar, nós precisamos aprender a sentar, e vai ser edificado. E se for uma questão de uma ajuda, você vai estar ali também edificando a sua vida e a vida da pessoa. Se for uma calúnia, uma fofoca ou qualquer outra coisa, não tem sentido. A palavra de Deus diz em Salmos 1, para nós não se sentarmos à roda dos escarnecedores. Mas nós gostamos de uma fofoca, nós gostamos da atualização, nós gostamos de manter um status, nós gostamos de olhar para o outro, ei, tu viu o que aconteceu? Nós somos bons nisso. O que nós queremos realmente na presença do Senhor? Porque tudo isso nos rouba da presença. Tudo isso nos tira a verdadeira força. Tudo isso nos tira da verdadeira identidade de ser original. Por a gente não ter essa identidade firmada em nós, não sermos originais no que a gente faz, nós vivemos copiando as coisas, vivemos olhando para os outros e se comparando aos outros. O pior dos piores de uma pessoa, quando ela tem rejeição, é querer ficar se comparando com todo mundo. Nós não somos iguais, cada um de nós tem uma identidade, cada um foi criado de uma forma. Nós não somos iguais, nosso sorriso não é igual, nosso corpo não é igual, e está tudo certo. Deus fez cada um da sua forma, mas nós gostamos disso, queremos se parecer com todo mundo. Mas quem Deus criou você, quem Deus criou para você ser? Qual é o dom que Deus colocou sobre a tua vida? Qual é a submissão que Deus colocou? A missão que você tem sobre essa geração e sobre essa terra? Deus levanta um libertador, Sansão. Sabe, eu li a história de Sansão umas 3, 4 vezes, e uma coisa me chamou a atenção, que depois vocês possam ler, porque são 4 capítulos de Juízes, do 13 ao 16, vocês vão ler a história de Sansão. Mas tem algo, quando Sansão foi capturado, quando Dalila insistiu a ele por 3 vezes, quando ele estava impaciente, ele conta para Dalila qual era realmente o segredo que ele tinha para ter aquela força. Diz a palavra que Dalila chama Sansão, lá vem os filisteus. Quando ele se levanta, sabe o que acontece? Ele ainda imagina que a força de Deus está com ele. Acredito que somos nós. Falhamos em pequenas coisas, vamos falhando na caminhada, e daqui a pouco achamos que a presença de Deus está conosco, a força está conosco. Diz a palavra de Deus que a primeira coisa que os filisteus fazem ao prender Sansão é furar os seus olhos. E agora eu te digo, é a primeira coisa que acontece conosco, como caímos no pecado, caímos em fazer o que não agrada a Deus, é nós nos cegarmos e acharmos que
estamos entendendo tudo, aí começamos a arrumar argumento para justificar o nosso pecado. E agora começo a querer convencer todo mundo, porque eu já não estou mais enxergando. Agora o pecado dominou os meus olhos, e agora parece que o que eu faço é sim bom, é saudável. Não, os meus olhos estão fechados e eu não consigo enxergar o que verdadeiramente eu estou vivendo. E aí acontece algo, porque é nesse momento que o Senhor olha para nós. É nesse momento que o Senhor olha para os nossos corações e diz: peraí, eu fiz uma aliança contigo. Peraí, você não pode continuar com essa vida dessa forma. Você não pode continuar achando que você pode levar uma vida sem domínio próprio. Domínio próprio, ele vem pelo quê? Pelo Espírito Santo. Você não pode levar uma vida sem andar com Deus. Falar de Deus é top, agora andar com Deus, sentir a presença de Deus, que é maravilhoso. Não é para mostrar para as pessoas, é para viver uma vida de intimidade. Como está o nosso relacionamento com Deus? A palavra vai continuando e diz que chega um certo dia, os filisteus vão fazer uma festa, uma celebração ao Deus de Dagom. Eles vão honrar ao Deus de Dagom por terem capturado Sansão. Naquele dia Sansão pede algo ao Senhor, mas diz que os seus cabelos já estavam crescendo. Aqui eu quero dizer algo para você. Foi naquele momento que Sansão estava preso, estava sendo humilhado, estavam rindo dele naquele momento, porque os cabelos de Sansão representavam o relacionamento dele com Deus. Quando começa a crescer os seus cabelos de volta, ele volta numa humildade, ele entende o propósito real do que Deus tinha para a vida dele, e ele não quer mais negligenciar, e ele faz uma oração a Deus, dizendo: Deus, só mais uma vez, que a tua força, que a tua presença esteja sobre mim. Ele começa a entender o verdadeiro propósito para que ele veio para essa terra. Quanto mais nós crescemos, mais nós vamos ter que morrer para nós mesmos. O Evangelho é isso, é um Evangelho de arrependimento. Não é um Evangelho de oba-oba, está tudo certo, eu faço o que eu bem entendo. Então não é o Evangelho que você quer viver, não é o Evangelho que você quer crer. É o teu eu que está aí jogada, em centro. É o teu eu que está ali em primeiro lugar. Precisamos entender o que o Senhor quer dos nossos dias, dos nossos corações. Não podemos ser baseados pelas nossas emoções. As emoções nos derrubam. Elas nos levam ao lugar de comiseração, a um lugar que a gente vai aprendendo em Deus que não tem nada melhor do que estar perto dEle. E aí eu volto a te perguntar: o que tem roubado a tua força? O que está nos teus pensamentos? O que mais tu tem alimentado todos os dias? As semanas passam, os meses têm se passado, e nós estamos chegando já praticamente em novembro. Daqui a pouco estamos no Natal e mais um ano se passou. E a minha pergunta é: o que posicionamento de mudança aconteceu sobre a minha e a tua vida? O que nós mudamos? O que mudou na nossa visão? Ou continuamos ainda cegos, não enxergando por onde estamos andando, o que estamos fazendo? Porque o pecado nos leva à morte, já entendemos isso. Mas por que continuamos pecando? Por que continuamos praticando as mesmas coisas? Por que continuamos fazendo o que desagrada o coração de Deus? Quem realmente o Senhor te criou para ser? O que o Senhor tem esperado de você e de mim? O que tem nos afastado? O que tem tomado o nosso coração? Eu acredito que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele só quer algo sempre da gente: um coração aquebrantado, um coração puro, sincero, verdadeiro.
pastora Marlise veio aqui e orou sobre cura. Às vezes não queremos nem ser curados, nos achamos autossuficientes, achamos que damos conta de tudo, achamos que podemos fazer o que bem entender. Mas como um velho ditado, a fatura do cartão ela sempre chega. Quando infringimos os princípios e os valores de Deus, esse pecado que nós acostumamos fazer, vai nos roubar da presença do Deus Altíssimo. Vai tirar nós do melhor lugar do mundo, vai tirar nós do melhor lugar que é a sua presença. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: tem coisas que não é para você. Deus diz não. Não adianta nós sermos bem-sucedidos no que Deus não projetou para nós. Eu acredito que ser bem-sucedido no que Deus não projetou é um dos maiores fracassos da nossa geração, porque todos nós queremos ser bem-sucedidos no que apraz ao nosso coração, o que traz alegria para nós. Mas eu acredito que aquele que vive o propósito de Deus, esse sim, tem um futuro brilhante, esse sim anda sobre realmente a vontade do Senhor. Sansão era um juiz, mas a sua conduta era reprovável, porque ele não caminhava com coerência, com a responsabilidade do lugar que Deus havia confiado nele. Tem coisas que os outros podem, mas você não pode. Tem coisas que pessoas vão poder fazer, mas você não vai poder fazer. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, precisa ter renúncias na sua vida. É muito fácil renunciar ao que é proibido. É muito fácil renunciar ao que está nos mandamentos. É muito fácil renunciar ao que são princípios de Deus. Eu quero ver nós renunciarmos o que nós gostamos por amor a Deus. Porque tem muitas coisas que são lícitas, como Paulo já disse. Muitas coisas são lícitas, mas já não me convém mais. O mais difícil não é renunciar ao que não é permitido, é o que é permitido. Quando jejuamos, renunciamos à nossa carne, porque queremos mortificar a nossa carne e que a presença de Deus cresça em nós. Por isso é tão difícil jejuarmos. Continua igual os princípios de Deus. Para ter uma vida completa com o Senhor, jejum, oração, leitura da palavra, continua da mesma forma. Mas agora nós gostamos de usar frases de efeito. Agora as frases de efeito tomaram lugar da presença de Deus, de um zelo, de um temor. Queremos falar de Deus de qualquer maneira. E sim, Deus é simples, é verdadeiro, Deus é simples. Mas existe um temor e um zelo. Existe um se colocar na presença de Deus e entender o que você está carregando. É uma missão que Deus te deu, para que você faça a vontade dEle. Mas como vamos executar e fazer a vontade de Deus, se não nos sentamos na sua presença, se não conversamos, se não temos uma comunicação, não temos um coração sincero na presença de Deus? Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando nos arrependemos verdadeiramente, ou quando temos um remorso, um relance, pensamos: ai Jesus, eu pequei. E digo para o meu próprio eu: ai Jesus, eu pequei. Basta algum tempo e vou estar fazendo de volta, porque não existiu um arrependimento genuíno. Eu não sei quais são os teus pedregulhos, mas eu sei quais são os meus. Eu não sei o que você esconde, mas Deus sabe. Deus sabe o que está guardado no seu coração. Deus sabe o que ninguém conhece. Você pode esconder de todo mundo, mas Deus conhece o seu coração. É nesse lugar, nesse ambiente, que Deus quer se relacionar conosco. O lugar mais lindo que eu vejo do Evangelho de Jesus é no arrependimento.
É o arrependimento que nos aproxima, que não deixa a gente ser orgulhoso. E agora eu posso todas as coisas. Não, eu não posso nada. Quem pode é o Senhor. Eu simplesmente sou um vaso e a presença dele tem que habitar em mim. Se ela não habitar, não tem sentido, o vaso não tem valor. É a presença de Deus. E agora a gente acha que a gente tem valor. A gente começa a ter nome, a ser reconhecido. A gente acha que agora tudo nós podemos fazer. Podemos abrir exceções, paralelos, concessões com a palavra de Deus. Deus diz não, não tem concessões, não tem aberturas, é sim, sim, não, não. Não existe meio termo com Deus. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Ou você pratica a lei do Senhor, ou você não pratica a lei do Senhor. Não é uma mensagem dura, mas é uma mensagem de verdade. É uma mensagem para nos curar, para nós abrir mão dos nossos pecados de estimação, os pequenininhos. É Ele que nos fazem cair. Você não vai cair nas grandes coisas, porque quando chegar ao ponto de você cair nos grandes momentos de pecado da sua vida, é porque você já caiu. É porque eu já caí. É porque a presença de Deus já não habita mais dentro de mim. Eu já não tenho mais sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Os meus olhos já não enxergam mais. Eu não consigo ver mais o que está acontecendo. E agora eu começo a ter uma vida do quê? Do meu eu, do meu ego, dos meus prazeres, das minhas vontades. Sansão foi projetado por Deus desde o seu nascimento, mas as escolhas que fazemos vão definir aonde nós vamos chegar. Sansão teve algo maravilhoso, porque na sua morte, como diz a palavra de Deus, na sua morte, porque sabe quando Deus coloca para nós medidas restritivas, Ele só quer ver uma coisa, gente, Ele só quer olhar para o nosso coração e ver algo. Sabe o que Ele quer ver, Tadeu? A obediência nossa, a nossa obediência, Tiago. Ele quer ver aonde realmente está o nosso coração. Ele quer ver a que ponto nós estamos de obedecer a sua palavra. Ele não quer negociar com você. Ele diz, está tudo bem, se você não quer ouvir a minha palavra, se você não quer andar pela minha verdade, está tudo bem, filho. Eu não posso te obrigar a nada, mas eu sei o que traz se tu não andar sobre essa verdade. Eu sei o que traz se tu não tiver na cruz um arrependimento de um coração genuíno, aonde o teu coração é transformado através da revelação da palavra. Eu não quero trazer informação, mas a revelação da palavra, para que a gente seja transformado por uma verdade, para que a gente não pratique os mesmos pecados, a gente não continue achando que está tudo certo. Não está. Um coração obediente a Deus. A palavra diz que mais vale obedecer do que sacrificar. Não é o quanto nós viemos à casa de Deus, é o quanto nós se dobramos diante da presença dEle, é o quanto nós reconhecemos, o quanto dependemos da força dEle. Lembra que eu comentei que propositalmente Deus faz ocasiões para ver onde está o nosso coração? Ele faz gerar uma tempestade para ver onde é que está a tua fé. Ele faz passar por aflições para ver onde ficou o teu coração. O Evangelho não mudou. O que tem mudado é o nosso caráter, é a nossa conduta diante de Deus. A nossa vontade de querer só agradar a nossa carne, agradar o meu eu. Filhos que amem a Deus verdadeiramente. Nós temos que ser filhos que amem chegar na presença do Pai. Eu falava pela manhã que eu amo quando a Radassa, minha filha, talvez o Benjamin, quando eles vêm espontaneamente, eles correm para nós, eles nos dão um abraço e eles dizem: pai, como eu te amo, mãe, como eu te amo. E é espontâneo, gente. Não é algo forçado. Eu acredito que somos nós chegando na presença de Deus, e Deus deve analisar: lá vem o meu filho, o que ele vai me contar hoje? Ah, papai, eu estou chegando na tua presença, mas olha, não está fácil. Não, filho, eu também sei como é que é a caminhada aí na terra. Fica tranquilo, eu já venci o mundo, tu vai vencer também. E começamos a dialogar com Deus, a conversar, e Ele começa a ter um momento de relacionamento, e começamos ali nos aquebrantar diante de Deus, e a sua presença vem sobre nós, e nós começamos a viver algo extraordinário. Porque Ele fala: filho, está tudo certo, a tempestade vai passar, o deserto vai passar,
mas a minha palavra não vai passar. Filho, descansa, mas descansa na minha presença, não descansa na força do teu braço, porque o dia mau vai chegar. A gente só não sabe quando, mas ele vai chegar, porque as escrituras dizem que o dia mau vai chegar, e quando ele chegar nós temos que estar prontos, preparados, para andar com Deus, para andar com Jesus. O que tem roubado a sua força? Pare e analisa agora dentro do seu coração, o que tem te tirado da presença de Deus? Salmo capítulo 1 diz: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém ao caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, ele prospera em tudo o que faz. Ele medita na lei de dia e de noite. Eu fico imaginando Deus olhando para nós. Eu fico imaginando Deus olhando para nós e falando: filho, eu tenho tudo projetado, o teu futuro está nas minhas mãos, eu tenho tudo para fazer algo brilhante, extraordinário, maravilhoso sobre a tua vida. Quando Manoá reconhece que era um anjo do Senhor, a palavra de Deus diz que ele e a sua esposa, qual é a primeira coisa que eles fazem? Se lançam ao chão com o rosto em terra. Porque quando nós reconhecemos a presença de Deus, nós entendemos que nós não somos nada. Nós entendemos que não adianta nós queremos criar, queremos inventar a roda nova, não existe isso. Existe em nós, filhos obedientes, dependendo do amor e da graça de Jesus. Existe em nós algo que precisamos compreender, que o amor dele é tudo para nós, é tudo para as nossas vidas. Sabe, uma das histórias que eu acho brilhante é que o Senhor sempre vai nos abençoar de alguma forma, mas o Senhor sempre vai nos dar, em algum momento Ele pede de volta. Porque o Senhor nos dá filhos, mas depois Ele pede de volta os nossos filhos, porque Ele diz que é a herança dEle, e nós enviamos os nossos filhos às suas missões. O Senhor nos dá a voz para ser voz para quem não tem. O Senhor nos dá a riqueza para ser abençoador de quem não tem. Tudo existe um propósito. Nós precisamos entender que com Jesus, com Deus, tudo é coletivo. Quanto mais crescemos, mais se lançamos aos pés de Jesus. O maior tesouro, a maior riqueza que você pode ter é a presença de Deus dentro de você. Vocês podem perceber, qualquer herói da fé, qualquer homem de Deus, ele tinha um zelo pela presença de Deus, ele tinha um zelo por obedecer os princípios de Deus. Tem coisas que não são pecado, mas não te cabe mais. Salmo 32:9 diz o seguinte: não sejam como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento e precisam de freios e de rédeas para serem controlados. Não precisamos disso. Precisamos reconhecer o que tem colocado nós em prisões, em cárceres de pecado, o que tem feito a gente pecar contra Deus e achar que está normal, o que tem feito a gente errar contra a presença de Deus, o que nós não temos entregado na cruz de Jesus, o que nós temos feito que tem desagradado o coração de Deus. Aonde está o nosso coração? Aonde está o seu coração? O que tem roubado a tua força? O que tem sido relevante para você, mas tem te afastado de Deus? Tem te tirado do principal alvo?
Sansão, ele teve que terminar os seus dias tendo que se sacrificar a si mesmo para cumprir a sua missão. Gente, nós vamos ter que sacrificar. Em algum momento na nossa história nós vamos precisar sacrificar. Porque o evangelho de Cristo Jesus não é um evangelho de oba-oba. É um evangelho de obediência, é um evangelho de amor, é um evangelho de comprometimento. Sabe uma das coisas que o Senhor tem falado ao meu coração? Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Ele nos espera ansiosamente. Só que não tem como o noivo esperar uma noiva adúltera. Não tem como o noivo querer compartilhar a sua noiva com outros ídolos. Não tem como nós queremos ser uma noiva pura, imaculada, se nós negociamos com outros ídolos, nós negociamos com alguns pecados. Não tem como nós chegarmos diante de Jesus e falar: papai, nós somos a tua igreja, estamos suja, papai, mas somos tua igreja. Não é desta forma. Acredito eu que todos nós que um dia foram ao altar receber as nossas esposas, ela estava toda vestidinha de branco, estava linda, pelo menos a minha esposa estava assim, amém? E espero que a sua também. Foi uma alegria no nosso coração. Por quê? Porque ali eu fiz uma aliança de um comprometimento. E agora não me importa a caminhada. Vai ter dias difíceis, vai ter dias que nós vamos chorar junto, vai ter dias que nós vamos ter que sim, renunciar muitas coisas, mas vai ter dias de alegria, vai ter dias de festa, porque aquele dia foi projetado, e esse dia foi projetado para mim e para você na presença do Senhor. Nós não podemos ser 95% de Jesus, não. Nós temos que ser uma noiva 100%, uma noiva totalmente, com o coração limpo, um coração que reconhece a vontade do noivo. Ah, gente, nós que somos casados sabemos o quanto nós precisamos renunciar para ter um amor, para ter uma alegria dentro do lar. Essas renúncias não é simplesmente de sacrifício, mas é uma renúncia de amor. O Senhor espera isso de nós. Talvez o que tem te atrapalhado na presença de Deus, e eu sou sincero em falar, talvez tenha sido a pornografia, tenha sido o adultério, talvez tenha sido a calúnia, a difamação, talvez tenha sido a tua língua que tenha afastado você de Deus, talvez os teus olhos tenham te afastado de Deus. Eu não sei quais são as pedras do teu caminho, mas eu garanto que você sabe quais são as pedras que têm te afastado da presença, o que tem roubado a tua força, o verdadeiro amor, o verdadeiro princípio de andar com Jesus. Talvez a falta de um perdão, eu não sei, mas Jesus sabe. Eu não sei, mas o Espírito Santo que habita dentro de você e dentro de mim, Ele esquadrinha o nosso coração. E talvez Ele quer que nessa noite a gente coloque para fora o que não nos cabe mais. Não tem sentido continuar fazendo o que a gente faz. Não tem sentido nós continuarmos praticando o que nós praticamos, que é abominável diante de Deus. Não tem sentido nós continuarmos fazendo como se fosse normal. Não é normal. É difícil para nós, mas eu falo para vocês, a palavra de Deus nos ensina: onde há arrependimento, há festa nos céus. Aonde há um coração sincero, há festa nos céus.
aonde o nosso coração se coloca diante da cruz de Jesus, a festa no céu, porque existe uma transformação de caráter, existe a transformação de um homem, de uma mulher de Deus, agora se posicionando a uma vida de plenitude, a uma vida de verdade, a uma vida de entendimento. E agora o que eu praticava eu não quero mais praticar, porque não foi um remorso, foi um entendimento. E agora a palavra de Deus me curou, e agora eu quero viver o extraordinário, e agora eu quero viver as maravilhas de Jesus, e agora eu quero viver e andar com Jesus, e agora eu quero sofrer o que Jesus sofreu, porque a sua palavra se cumpre em mim. É isso que o Senhor quer de nós, um coração tão sincero que chega na presença dEle e fala: Pai, não consigo mais continuar sem a Tua presença dentro de mim, eu não consigo ser nada sem a Tua presença, eu não consigo fazer absolutamente nada, Jesus, tudo parece fora do comum quando a Tua presença não está comigo. É isso que o Senhor espera de mim e de você, um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração que não quer mais esconder. Podemos esconder das pessoas, mas nós não escondemos de Deus. Nós não escondemos o vazio, não escondemos a ansiedade, não escondemos a depressão, não escondemos a mágoa, não escondemos tudo o que fazemos, o adultério, a pornografia. Nós não escondemos de Deus. Ele tem a noção de tudo o que fazemos em todo o tempo, Ele nos observa em todo o tempo. E Ele convida eu e você para se arrependermos do que não tem agradado o seu coração. Eu queria que nós se colocássemos de pé.